Você já ouviu falar no termo neurodivergente? Sabe o que significa? Sabe fazer alguma ideia do que é uma pessoa neurodivergente? Nesse vídeo eu vim te explicar e tirar essa sua dúvida. Vamos lá! Oi, meu nome é Alana, eu sou psicóloga clínica, sou autista e TDAH. E nesse vídeo eu vim explicar pra vocês o que significa de fato ser uma pessoa neurodivergente. E para isso, a gente precisa entender a história, a origem do termo, tudo bem? A gente precisa entender que antes desse movimento da neurodiversidade, etc., as pessoas com deficiência, e as pessoas autistas são pessoas com deficiência, né? Que a gente chama de deficiência invisível, que é representado pelo girassol, essas pessoas, elas eram vistas apenas como pessoas incompletas, incapazes, faltantes, pessoas que tinham algo de errado que precisavam ser consertadas. Esse era o modelo médico, né? Era o modelo que via aquela pessoa apenas como prejuízos clínicos significativos, entende? Uma pessoa apenas com sofrimentos, enfim. Não enxergava a humanidade, as qualidades daquela pessoa. Para combater isso, surge o modelo social da deficiência, que diz, não é bem assim, calma. As pessoas, muito pelo contrário, quem cria essas barreiras, quem cria esse sofrimento, esses prejuízos, é a própria sociedade, que não se adapta, não abre espaços, não dá ferramentas para que essas pessoas que são lidas como incapazes e incompletas consigam participar dela plenamente. Daí o modelo social vem dizer que é a sociedade que gera essas barreiras. E aí o modelo da neurodiversidade, o modelo biopsicossocial, ele vem e diz, não, calma, tem sim uma parte biológica importante, mas tem uma outra questão que é a questão social também. Então, ele vai tentar unir esses dois modelos em um só. E a palavra neurodiversidade, ela é inspirada na palavra biodiversidade. A gente tem uma infinidade de espécies por aí, de animais, a gente tem uma infinidade de espécies, certo? E cada uma tem a sua importância, tem o seu valor para que o planeta funcione, correto? Maravilha. Então, a gente também tem uma infinidade de cérebros e de formas desse cérebro funcionar. E é daí que surge, então, o termo neurodiversidade. A criadora desse termo, que é a Judy Singer, que é a pesquisadora que também é uma ativista pelos direitos das pessoas autistas, né? Ela conta que ela passou um sofrimento muito grande durante a infância, adolescência, enfim. E depois, quando ela foi mãe, porque ela não conseguia entender o comportamento da mãe dela e da filha. E depois ela descobriu que as duas eram autistas, né? Quando ela começou a estudar e pesquisar. E aí ela percebeu que o tratamento que elas recebiam, enfim, era um sofrimento só. E aí ela decidiu começar a se dedicar em pesquisar e trazer essa outra perspectiva. Interessante, né? Mas então, para complementar, eu quero ler com vocês, porque eu esqueci de cabeça, e eu quero ler com vocês quais são os 4 grandes objetivos do movimento da neurodiversidade para com as pessoas neurodivergentes e para com a sociedade. O que é que a gente tem que lutar na sociedade para alcançar, certo? Para fazer esse movimento de fato acontecer. Então eu vou pegar aqui o livro e venho ler com vocês. Achei o livro, inclusive, que eu recomendo para vocês lerem, que é o que é neurodiversidade. Eu acho uma leitura muito rica para quem tem mais interesse em saber sobre esse termo. Ele vai falar muita coisa que eu não vou ter tempo pra falar aqui pra vocês nesse vídeo, mas que eu recomendo a leitura para aprofundamento. O vídeo é mais rápido, é mais objetivo, justamente só pra gente tirar essa dúvida e esclarecer vocês, beleza? Mas deixa eu catar aqui pra poder ler pra vocês. São esses os 4 objetivos do movimento da neurodiversidade. Modificar a corrente percepção estigmatizante a respeito das neurominorias, ou seja, a gente tirar aqueles estereótipos negativos, né, de que, por exemplo, autista é anjo azul, que todo TDAH é preguiçoso, toda borderline é maluca, todo bipolar é incoerente, sei lá, vocês sabem. Todo esquizofrênico é perigoso, coisas assim, tá? Destacar elementos positivos da neurodivergência em substituição a uma percepção baseada unicamente em déficit. Isso aqui que eu tava explicando pra vocês. De combater esse modelo apenas fisiológico, que esquece que as pessoas, elas são seres sociais, com leituras sociais também. Então são pessoas que têm como acrescentar na sociedade, mesmo que tenham dificuldades e déficits e prejuízos fisiológicos. Lutar para que pessoas neurodivergentes marginalizadas tenham também papéis valiosos na sociedade, ou seja, a gente quer ver pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas de cor no geral, de outras culturas, de outras religiosidades, que são neurominorias, né, que são autistas, TDAH, borderline, bipolar, esquizofrênicas, entre outras, alcançando espaços, né, sendo vistas de formas positivas. A gente quer ver essas pessoas no jornal, na televisão, a gente quer ver essas pessoas modelando, a gente quer ver essas pessoas cozinhando, a gente quer ver essas pessoas escrevendo livro, a gente quer ver essas pessoas vivendo a vida delas basicamente ali, no dia a dia delas, mas contanto que elas estejam felizes e que elas possam alcançar esses espaços se elas quiserem, tá? E por fim,
demonstrar que a inclusão social das neurominorias beneficia toda a sociedade. Gente, é sério, eu acho uma estupidez tão grande essas empresas que ficam criando problema pra contratar pessoa autista, porque de hiperfoco eu produzo, tipo, por uma equipe, sabe? Então, é assim, que oportunidade você tá perdendo? Nossa. Mas, enfim, foi só um desabafo. Deixa eu ler de novo, porque eu esqueci o que eu ia falar. Demonstrar... sim. Demonstrar que cada forma diferente de funcionar um cérebro é também ela mesma uma forma diferente de ver a sociedade, de perceber as coisas, de solucionar problemas, de ter ideias, certo? De raciocinar, de perceber. Então, é uma riqueza tamanha que a gente perde quando a gente cria um padrão onde todo mundo tem que funcionar igual, sendo que pessoas funcionando diferente geram opiniões e perspectivas diferentes que fazem crescer, fazem desenvolver. Todo mundo que trabalha com equipe sabe disso, que a gente precisa de pessoas pensando diferente para poder ter opiniões diferentes e desenvolver projetos, enfim. Acho que eu falei o que eu tinha para falar. Então, para resumir, uma pessoa neurodivergente é toda aquela pessoa que tem um funcionamento cerebral diferente do neurotípico. Neurotípico é aquela pessoa que, por não ter nenhum prejuízo clínico significativo no seu cérebro, ela é tomada como uma pessoa normal, a base da sociedade. Então, o neurotípico é aquela pessoa que não tem prejuízos clínicos no cérebro, não tem nenhuma característica diferente no cérebro, não vê as coisas de uma forma assim, digamos, neurodiversa. E a luz se apagou no meio do vídeo e a minha cachorra começou a latir. Delícia! Uhul! Foi mal, deixa eu resolver isso aqui, rapidão. Voltando para concluir, neurotípico é toda aquela pessoa que é tomada como base porque ela não tem nenhum prejuízo clínico significativo e ela não tem nenhuma condição neural, neurobiológica, enfim, do neurodesenvolvimento, ou que afete a formação do seu cérebro, como é o caso das pessoas borderline, polares, esquizofrênicas. Ela não tem nada disso, tá bom? E aí ela é considerada como normal, e ela é tomada como a base de como as pessoas devem ser, falando de uma forma bem rasa, porque até essa pessoa neurotípica ela pode ter outras leituras sociais que colocam ela como minoria também. Mas, aqui nesse contexto bem recortadinho, pra vocês entenderem, é isso, tá? Então, uma pessoa neurodivergente é aquela pessoa que vai divergir da forma como a sociedade tomou que é normal de se existir. Tanto também que é muito comum você ver pessoas neurodivergentes que também são pessoas queer, trans, que têm uma orientação sexual diferente, que têm um gênero diferente do que é tomado como a métrica, como o certo. Tudo bem? Então, era isso, pessoal. Eu espero ter tirado essa dúvida, ter esclarecido vocês sobre o que é ser uma pessoa neurodivergente. Se você tem alguma dúvida, me fala aqui nos comentários. Eu vou querer saber, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Toda semana a gente vai ter 3 vídeos por semana. E eu espero que vocês gostem. É isso aí, até a próxima.